A chuva batia nas janelas do abrigo enquanto Elsa agarrava sua barriga inchada, grávida de 7 meses e ficando sem opções. A pequena mochila a seus pés continha tudo o que ela possuía, algumas mudas de roupa, um livro sobre gravidez com as pontas amassadas e exatos R$ 43. Suas contas do hospital tinham consumido as poucas economias que ela conseguirá juntar trabalhando como garçonete, e o limite de 30 dias do abrigo estava se esgotando rapidamente. Você vai ficar bem, ela sussurrou para o filho que ainda não nascerá, um ritual que desenvolvera nos últimos meses. Nós vamos dar um jeito. O abrigo fervilhava com a agitação costumeira do início da noite, crianças correndo entre os beliches, mulheres discutindo pelo uso do banheiro, a constante correnteza de desespero a qual Elsa já se acostumara. Ela sentou-se em seu colchão fino, percorrendo as listas de emprego nas impressões desatualizadas do computador do centro comunitário. Tudo exigia experiência que ela não tinha, transporte que não podia pagar ou creche que não conseguiria administrar quando o bebê chegasse. Ei, você devia dar uma olhada nisto, disse Marta, uma mulher mais velha que ocupará a cama ao lado da de Elsa 3 noites antes. Ela deslizou um panfleto um pouco amassado pelo pequeno espaço entre elas. Vi no ponto de ônibus. Pode valer a pena conferir. Elsa examinou o papel, precisa-se de cuidadora residente. Salário alto. Não é necessário experiência. Início imediato. O endereço listado era na Morada da Colina, um subúrbio nobre do outro lado da cidade. Elsa havia limpado casas lá durante seu breve período em uma agência de limpeza, antes que os enjoos matinais tornassem o trabalho impossível. Provavelmente querem alguém sem, e Marta gesticulou vagamente para a barriga de Elsa. Provavelmente, Elsa concordou, mas dobrou o papel cuidadosamente e o guardou na mochila mesmo assim. Quem está necessitado não pode escolher, e ela estava definitivamente necessitada. Na manhã seguinte, Elsa pegou o ônibus das 6h15 para o outro lado da cidade, fez 2 baldeações e caminhou o último quilômetro até o endereço do panfleto. A mansão, e não havia outra palavra para descrevê-la, e erguia-se atrás de um imponente portão de ferro forjado, com tijolos aparentes e colunas brancas, como algo de outra era. Elsa hesitou no interfone, de repente consciente de seu vestido de gestante de brechó e tênis surrados. Posso ajudar? A voz do interfone era ríspida, impaciente. Estou aqui pela vaga de cuidadora, Elsa respondeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Uma pausa, depois um zumbido enquanto o portão se abria. Elsa subiu a entrada curva para carros, passando por sebes bem cuidadas e uma fonte que não estava ligada. A porta da frente se abriu antes que ela a alcançasse. O homem que ali estava parecia não dormir há dias. Seu terno caro caía um pouco folgado em sua estrutura, seu cabelo escuro mesclado com grisalhos prematuros nas têmporas. Ele avaliou Elsa com olhos cansados. Senhor Guimarães? Ela arriscou. Sim. Entre. Ele se afastou, aparentemente não surpreso com a aparência dela. Elsa o seguiu por um hall de entrada maior que todo o apartamento de sua infância, até um escritório com estantes repletas de livros que ela duvidava que alguém algum dia tivesse lido. A vaga é para meu filho, Léo, explicou o Sr. Guimarães sem rodeios. Ele tem 16 anos. Houve um acidente no ano passado. Ele requer cuidados em tempo integral. Sua voz permanecia firme, clínica, como se estivesse discutindo uma transação comercial em vez de seu filho. Tenho experiência com crianças, Elsa ofereceu. Não era totalmente mentira, e ela havia sido babá durante o ensino médio e trabalhado brevemente em uma creche antes de a faculdade não dar certo. O olhar do Sr. Guimarães pousou na barriga dela. Para quando é o bebê? Daqui a 2 meses, admitiu Elsa. Mas posso trabalhar até. Não importa, ele interrompeu. Preciso de alguém que possa começar imediatamente. As últimas 3 enfermeiras pediram demissão em menos de 1 mês. Léo não está. Ele pausou, procurando as palavras. Ele não é responsivo. Não desde o acidente. Ele não fala, não reage. Os médicos dizem que é psicológico, não físico, mas... Ele deu de ombros, um gesto que parecia abranger sua impotência.
Elsa esperou que ele continuasse, mas ele simplesmente se levantou e gesticulou para que ela o seguisse. Subiram a escadaria imponente até o segundo andar, por um corredor até um quarto no final. O Sr. Guimarães bateu uma vez e abriu a porta. O rapaz na cadeira de rodas perto da janela talvez tivesse sido bonito um dia. Agora, parecia uma casca de magro, pálido, com olheiras escuras sob olhos vazios que encaravam o jardim abaixo sem ver. Uma enfermeira de uniforme ajustava algo na cadeira, olhando para cima com óbvio alívio quando o Sr. Guimarães entrou. Esta é Dona Carmen, a enfermeira do dia, explicou o Sr. Guimarães. Ela sai no final da semana. Se você aceitar a vaga, será residente. Terá seu próprio quarto, adjacente ao de Léo. Benefícios médicos completos, com efeito imediato. Ele mencionou um salário que fez Elsa prender a respiração. Eu viajo frequentemente a negócios. Você seria a principal responsável quando eu estiver fora. Elsa aproximou-se cautelosamente da cadeira de rodas. Oi, Léo, disse ela suavemente. Eu sou a Elsa. Nenhum sinal de reconhecimento cruzou o rosto do rapaz. Ela olhou de volta para o Sr. Guimarães, que observava com uma estranha mistura de distanciamento e esperança desesperada. Preciso de alguém que possa ser paciente. Gentil. Que esteja aqui quando eu não puder, disse ele em voz baixa. Elsa pensou no abrigo, no bebê que merecia mais do que ela podia oferecer atualmente, no vazio nos olhos de Léo que, de alguma forma, espelhava o sentimento oco em seu próprio peito desde que Jairo a abandonara 4 meses antes. Sim, disse ela, tomando uma decisão que alteraria o curso de 3 vidas para sempre. Eu aceito o emprego. O Sr. Guimarães assentiu uma vez, profissional. Dona Carmen lhe mostrará as rotinas hoje. Você pode se mudar amanhã. Ele se virou para sair, depois parou na porta. Há apenas mais uma coisa, senhora. Williams. Elsa Williams. Senhora Williams. O que quer que tenha acontecido com meu filho e o que quer que você veja nesta casa e fica nesta casa. Entendido? O aviso pairou no ar entre eles, e Elsa sentiu um arrepio apesar do dia quente de primavera. Mas ela não tinha para onde ir, nenhuma outra opção, e pela primeira vez em meses, um vislumbre de esperança. Entendido, ela concordou, colocando uma mão protetora sobre a barriga enquanto olhava de volta para o rapaz silencioso perto da janela. Nenhum deles tinha como saber que este arranjo, nascido do desespero mútuo, se tornaria a salvação de que ambos tanto precisavam. Elsa mudou-se para a mansão dos Guimarães no dia seguinte, seus poucos pertences mal preenchendo um canto do espaçoso quarto ao lado do de Léo. O quarto fora claramente projetado para funcionários e funcional, mais confortável, com banheiro privativo e uma pequena área de estar perto da janela. Parecia um palácio comparado ao beliche do abrigo que ela deixará para trás. Dona Carmen passou 2 dias mostrando a Elsa as rotinas, como ajudar Léo com seus exercícios matinais para evitar atrofia muscular, quais medicamentos ele tomava e quando, a maneira correta de transferi-lo da cama para a cadeira de rodas. O rapaz permaneceu em silêncio durante todo o tempo, os olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver. Não espere muito, Dona Carmen avisou em seu último dia, a voz baixa, embora Léo estivesse sentado do outro lado da sala. Ele não fala desde que o trouxeram do hospital. O Sr. Guimarães contratou especialistas de todo o país e nada. É como se ele tivesse se trancado em algum lugar que não podemos alcançar. O que aconteceu? Elsa perguntou, dobrando cuidadosamente as roupas de Léo, ainda quentes da secadora. O acidente, quero dizer. Dona Carmen olhou para a porta, como se estivesse verificando se o Sr. Guimarães estava por perto. Acidente de carro. Léo estava dirigindo. A mãe dele estava no banco do passageiro. Ela não resistiu. Ela balançou a cabeça. O Sr. Guimarães não fala sobre isso. Nenhum dos funcionários que estavam aqui na época ainda está por perto. Interprete isso como quiser. Depois que Dona Carmen saiu, Elsa se viu sozinha com Léo pela primeira vez. O silêncio na casa era opressor, quebrado apenas pelo tic-tac de um antigo relógio de pêndulo no corredor e pelo rangido ocasional da madeira velha se acomodando.
Elsa empurrou a cadeira de rodas de Léo até a janela que dava para o amplo quintal, onde as flores da primavera começavam a desabrochar em canteiros cuidadosamente tratados. Está lindo lá fora, disse ela, sem esperar resposta. Talvez amanhã possamos sentar na varanda se estiver quente o suficiente. Ela continuou falando enquanto preparava o almoço dele, descrevendo o sanduíche que estava fazendo, comentando sobre o tempo, preenchendo o silêncio com palavras que não encontravam resposta. Dias se passaram, depois semanas. O Sr. Guimarães raramente estava em casa, saindo cedo e voltando tarde, às vezes desaparecendo por dias em viagens de negócios. Quando estava lá, verificava Léo brevemente, fazia perguntas protocolares a Elsa sobre os cuidados com o filho e retirava-se para seu escritório com um copo de uísque caro. Elsa percebeu como ele mal conseguia olhar para Léo, como seus olhos passavam por cima do filho como se a visão lhe causasse dor física. Os funcionários da casa, de uma governanta chamada Margarida que vinha 3 vezes por semana, um jardineiro chamado Roberto que ficava na dele, e uma cozinheira chamada Diana que preparava as refeições e as deixava etiquetadas na geladeira, moviam-se ao redor de Elsa e Léo como fantasmas, eficientes e distantes. Claramente haviam sido instruídos a não discutir a família com Elsa, respondendo às suas perguntas com uma vaga polidez antes de mudar de assunto. À medida que sua gravidez avançava, Elsa desenvolveu uma rotina com Léo. As manhãs eram para fisioterapia e educação e ela lia para ele livros que encontrava na biblioteca da família, de literatura clássica a livros de ciências, imaginando que em algum lugar lá dentro, ele estava ouvindo. À tarde, quando suas costas doíam e seus tornozelos inchavam, eles sentavam no jardim ou na varanda envidraçada, onde Elsa falava sobre sua própria vida. Eu cresci em Vila Esperança, ela contou a ele uma tarde enquanto a chuva batia no vidro da varanda. Uma cidadezinha a umas 2 horas ao sul daqui. Minha mãe me criou sozinha e ela trabalhou na lanchonete da rua principal por 20 anos. Me ensinou a fazer as melhores panquecas de mirtilo que você já provou. Ela sorriu com a lembrança. Vou ter que fazê-las para você um dia. Mamãe morreu no meu último ano do colégio, de câncer. Tentei faculdade comunitária por um tempo, mas sem ela, e não sei. Nada parecia certo. Ela falou sobre empregos sem futuro, sobre como conheceu Jairo no restaurante onde ambos trabalhavam, sobre como ele parecia tão diferente dos outros caras com quem ela havia namorado. Ela até contou a Léo sobre a noite em que Jairo partiu, depois de descobrir sobre o bebê, e como ele fez uma mala enquanto ela chorava, como ele disse que não era o material para ser pai ou antes de sair pela porta. Seu pai pode ser distante, ela disse a Léo, mas pelo menos ele ficou. Isso conta alguma coisa. Uma noite, quase um mês depois que Elsa havia chegado, ela estava lendo em voz alta O Grande Gatsby quando sentiu o bebê chutar com força especial. Ela riu, colocando a mão na barriga. Alguém está dando cambalhotas aqui dentro, disse ela. Sem pensar, pegou a mão mole de Léo e a colocou onde o bebê estava se movendo. Sente isso? Essa é minha filha nos avisando que está ouvindo. Por um instante, ela pensou ter sentido os dedos dele se contorcerem contra sua barriga, mas quando olhou para o rosto dele, permaneceu impassível. Naquela noite, Elsa foi acordada por sons vindos do quarto de Léo. Ela correu para o quarto ao lado e o encontrou se debatendo durante o sono, emitindo pequenos ruídos angustiados, e os primeiros sons que ela ouvia dele. Ela sentou-se ao lado dele na cama, pegando sua mão gentilmente. Está tudo bem, Léo, ela murmurou. Você está seguro. É apenas um sonho. Ela continuou falando baixinho até que seus movimentos pararam e sua respiração se acalmou. Quando ela começou a se levantar, os dedos dele de repente se fecharam em torno dos dela, e fracamente, mas deliberadamente. Elsa congelou, o coração batendo forte. Léo, ela sussurrou. Ele não respondeu, seus olhos permaneceram fechados, mas sua mão manteve o aperto suave na dela. Ela sentou-se novamente, sem vontade de quebrar essa primeira conexão real eventualmente, ela cochilou na cadeira ao lado da cama dele, suas mãos ainda unidas. Pela manhã, Léo estava tão vago como sempre, não dando sinal de reconhecer Elsa ou de se lembrar da noite anterior. Mas algo havia mudado.
Elsa sentiu, mesmo que não pudesse explicar para a fisioterapeuta que vinha 2 vezes por semana, ou para o Sr. Guimarães durante suas breves aparições. Ela começou a cantar para Léo e canções de ninar que sua mãe cantava para ela, músicas pop do rádio, qualquer coisa que lhe viesse à mente. Ela trouxe flores silvestres do jardim e as colocou onde ele pudesse vê-las. Ela descreveu as fotos do ultrassom do bebê em detalhes, compartilhando seus planos e medos para a maternidade. Decidi chamá-la de Sofia, ela disse a ele uma tarde. Era o nome da minha avó. Sofia Graça Williams. O que você acha? Ela pausou, como se ele pudesse responder. Vou considerar seu silêncio como aprovação. Semanas se passaram. A data prevista para o parto de Elsa se aproximava. O Sr. Guimarães providenciou uma enfermeira temporária para cobrir enquanto Elsa estivesse no hospital, embora parecesse distraído quando discutiram o assunto, sua mente claramente em outros assuntos. Uma noite de tempestade, quando relâmpagos riscavam o céu e trovões faziam as janelas tremerem, a energia acabou. Elsa encontrou Léo acordado em seu quarto, iluminado por clarões de relâmpagos, um leve tremor percorrendo seu corpo magro. Não é fã de tempestades? Ela perguntou gentilmente. Sem hesitar, envolveu um cobertor em seus ombros e o empurrou na cadeira de rodas para a sala de estar adjacente, onde uma lareira a gás fornecia luz e calor. Ela o acomodou no sofá e sentou-se ao lado dele, outro cobertor em volta de seus próprios ombros. Minha mãe costumava dizer que o trovão era São Pedro arrumando o céu, ela contou a ele. Nunca fez muito sentido para mim, e por que anjos precisariam de móveis? Mas tornava as tempestades menos assustadoras de alguma forma. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Elsa falou sobre sua infância, sobre suas esperanças para Sofia, sobre seu sonho de um dia voltar a estudar. Ela não pretendia revelar tanto, mas à luz da lareira, com a presença silenciosa de Léo ao seu lado, as palavras fluíram facilmente. Eventualmente, ela cochilou, a cabeça inclinada contra as almofadas do sofá. Ela acordou com um sobressalto quando algo roçou seu braço. Abrindo os olhos, viu o dedo de Léo se mexer, mal tocando sua pele. Seus olhos permaneciam fixos à frente, mas o movimento era inconfundível e deliberado, não o espasmo aleatório que os médicos haviam alertado que poderia acontecer ocasionalmente. Léo, ela sussurrou. Você pode me ouvir? Se você pode me ouvir, tente mover seu dedo novamente. Por um longo momento, sem fôlego, nada aconteceu. Então, lentamente, seu dedo indicador bateu uma vez em seu braço. Elsa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Oh, meu Deus, ela sussurrou. Você está aí. Você está realmente aí. Ela pegou a mão dele na dela, apertando gentilmente. Nós vamos descobrir isso, ok? Eu prometo. Você não está mais sozinho. A tempestade continuou durante a noite, mas Elsa mal percebeu. Algo muito mais poderoso havia despertado na mansão silenciosa e algo que em breve mudaria tudo para a família despedaçada sob seu teto. Elsa não contou a ninguém sobre o movimento do dedo de Léo. Algum instinto protetor a fez manter segredo e o momento deles parecia frágil demais, precioso demais para ser cutucado e analisado por médicos que já o haviam declarado inalcançável. Em vez disso, ela observou atentamente por quaisquer outros sinais, criando mais oportunidades de conexão. Ela reorganizou o quarto dele, movendo sua cadeira de rodas para encarar as janelas do leste, onde a luz da manhã entrava. Trouxe uma pequena caixinha de som Bluetooth, enchendo seu espaço com música clássica suave durante o dia e jazz suave à noite. Do jardim, colheu lavanda e alecrim, colocando-os em pequenos vasos em sua mesa de cabeceira, introduzindo novos aromas para estimular seus sentidos. O bebê gosta desta música, ela disse a ele uma manhã, tocando uma peça de Debussy enquanto dobrava suas roupas. Sofia havia começado a chutar ritmicamente sempre que a música tocava, como se conduzisse sua própria orquestra particular. Acho que ela vai ser dançarina. Ou talvez baterista. De qualquer forma, minhas costelas estão sofrendo. Elsa estava grávida de 8 meses agora, seus movimentos mais lentos enquanto seu corpo se preparava para o parto. O calor do verão havia se instalado sobre a mansão, fazendo a velha casa render e suspirar.
Em dias particularmente quentes, ela empurrava Léo para a sombra de um carvalho antigo no quintal, onde uma brisa suave tornava a temperatura suportável. Meu médico disse que está tudo bem, ela contou a ele durante um desses retiros da tarde. Sofia está no caminho certo, crescendo forte. Só mais algumas semanas agora. Ela hesitou, depois acrescentou: estou com medo, Léo. Não do parto, e bem, não só disso. Sobre o que vem depois. Ela vinha economizando cada centavo de seu salário, procurando pequenos apartamentos perto da mansão, planejando uma vida depois que Léo não precisasse mais dela. O pensamento trouxe uma dor inesperada ao peito. Seu pai disse que eu poderia ter licença maternidade, mas e depois? Você precisará de uma cuidadora que não esteja também cuidando de um recém-nascido. Ela suspirou, observando um sabiá pular pelo gramado bem cuidado. Não quero te deixar. Isso é estranho? Sinto que acabamos de começar a nos encontrar. Naquela noite, o Sr. Guimarães chegou em casa mais cedo do que o habitual. Elsa ficou surpresa ao encontrá-lo na cozinha, tentando desajeitadamente aquecer uma das refeições preparadas por Diana. Senhora Williams, ele cumprimentou, parecendo quase envergonhado por ser pego em tal atividade doméstica. Como está o Léo hoje? Na mesma, Elsa respondeu cuidadosamente. Passamos algum tempo lá fora esta tarde. O ar fresco parece fazer bem a ele. O Sr. Guimarães assentiu, sua atenção aparentemente focada nas configurações do micro-ondas. E você? Como está se sentindo? A pergunta pareceu forçada, como se ele estivesse lendo um roteiro sobre interações apropriadas entre empregador e funcionário. Estou bem. O médico diz que está tudo nos conformes. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Elsa estava prestes a se desculpar quando o Sr. Guimarães falou novamente. Estive pensando sobre sua situação, disse ele, ainda sem olhá-la. Depois que o bebê nascer. Sei que será desafiador. O coração de Elsa afundou. Era isso, e a conversa que ela temia. Sr. Guimarães, eu prometo que ainda posso cuidar do Léo. Tenho pesquisado como equilibrar. Ele levantou a mão, interrompendo-a, não era aí que eu queria chegar. Na verdade, eu queria lhe oferecer a suíte de hóspedes da ala leste. Tem uma pequena sala de estar que poderia ser convertida em um quarto de bebê. Isso daria a você e ao bebê mais espaço, enquanto a manteria perto de Léo. Elsa o encarou, sem palavras. A suíte de hóspedes da ala leste era praticamente um apartamento em si e ela a tinha vislumbrado uma vez enquanto explorava a casa durante sua primeira semana. Isso é muito generoso, ela finalmente conseguiu dizer. É prático, ele corrigiu, como se estivesse desconfortável com a sugestão de generosidade. Léo tem mostrado mais consciência desde que você chegou. A fisioterapeuta mencionou isso na semana passada. Pequenas coisas, melhor tônus muscular, sinais vitais mais consistentes. Não quero interromper. Qualquer progresso que ele esteja fazendo. Antes que Elsa pudesse responder, a energia piscou e depois apagou completamente. Pela janela da cozinha, ela podia ver nuvens de tempestade se formando no horizonte. Perfeito, murmurou o Sr. Guimarães. O gerador de emergência deve entrar em ação para os sistemas essenciais, mas pode levar 1 minuto. Devo verificar Léo, disse Elsa, usando a lanterna do celular para navegar pela casa repentinamente escura. O Sr. Guimarães a seguiu, seu próprio celular iluminando o corredor à frente. Encontraram Léo acordado em seu quarto, seus olhos arregalados com o que Elsa imediatamente reconheceu como medo. O equipamento médico que monitorava seus sinais vitais apitava erraticamente enquanto a energia de reserva era acionada. Está tudo bem, Léo, disse ela suavemente, movendo-se para o lado dele. Apenas uma tempestade chegando. A energia voltará em breve. Ela alcançou a mão dele automaticamente. Para sua surpresa, ele agarrou seus dedos com mais força do que ela sentirá antes. O Sr. Guimarães percebeu, seu olhar fixo nas mãos unidas deles. Ele está, e ele começou, dando um passo mais perto. Um estrondo de trovão sacudiu a casa, e os monitores de Léo dispararam novamente.
Sem pensar, Elsa sentou-se na beira da cama dele, ainda segurando sua mão. Lembra do que eu te disse sobre São Pedro arrumando o céu? Ela disse baixinho. Parece que eles estão reorganizando a sala de estar inteira esta noite. Para seu espanto, os lábios de Léo se contraíram, e não exatamente um sorriso, mas a coisa mais próxima disso que ela vira em seu rosto. O Sr. Guimarães emitiu um som estrangulado. Ele respondeu a você, disse ele, a voz mal audível sobre a chuva que agora batia contra as janelas. Léo. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama. Filho, você pode me ouvir? Os olhos de Léo permaneceram em Elsa, mas sua respiração havia se estabilizado. Ela sentiu outra leve pressão dos dedos dele. Ele está aí, Sr. Guimarães, ela disse em voz baixa. Tenho notado pequenas coisas. Movimentos. Reações. É como se ele estivesse encontrando o caminho de volta, um pequeno passo de cada vez. A chuva se intensificou e um trovão estourou diretamente acima. As luzes restantes piscaram e morreram completamente, mergulhando o quarto na escuridão, exceto pelas lanternas dos celulares. Vou pegar velas, disse o Sr. Guimarães, a voz embargada pela emoção. E verificar o gerador. Já deveria ter entrado em pleno funcionamento. Quando ele saiu, Elsa se ajeitou para sentar mais confortavelmente ao lado de Léo. Seu pai viu isso, ela disse a ele. Ele sabe que você está tentando. Isso é bom, Léo. Isso é muito bom. Outro clarão de relâmpago iluminou o quarto e, naquele breve momento, Elsa viu algo que não havia notado antes e lágrimas nas bochechas de Léo. Não apenas uma única lágrima, mas um fluxo constante, como se algo finalmente tivesse se soltado dentro dele. Oh, Léo, ela sussurrou, estendendo a mão para enxugar o rosto dele. Está tudo bem. Deixe sair. Estou aqui. Ela continuou a murmurar palavras de conforto, segurando a mão dele enquanto a tempestade rugia ao redor deles. O Sr. Guimarães voltou com velas e um lampião de acampamento, lançando sobre o quarto um brilho quente e bruxuleante. Ele parou abruptamente ao ver o rosto do filho banhado em lágrimas. A empresa do gerador está enviando alguém, mas com a tempestade, pode levar horas, disse ele distraidamente, os olhos fixos em Léo. Ele está chorando, Elsa confirmou. Acho que isso é um bom sinal, na verdade. Significa que ele está sentindo alguma coisa. Processando. O Sr. Guimarães largou o lampião e aproximou-se da cama cautelosamente, como se com medo de assustar um animal selvagem. Léo, ele disse novamente, estendendo uma mão hesitante. Pela primeira vez desde que Elsa chegará à mansão, o olhar de Léo mudou e desviando-se dela, em direção ao som da voz de seu pai. Não foi muito, já apenas um leve movimento dos olhos, e mais foi deliberado. Inconfundível. O Sr. Guimarães emitiu um som entre um suspiro e um soluço. Você pode me ouvir, disse ele. Todo esse tempo, você esteve. Ele não conseguiu terminar, dominado pela emoção. Elsa começou a se levantar, sentindo-se uma intrusa em um momento particular, mas o aperto de Léo em sua mão se intensificou, mantendo-a no lugar. Assim, ficaram ali, os três, no quarto iluminado por velas, enquanto a tempestade gradualmente se movia para o leste, levando o pior de sua fúria, mas deixando para trás uma chuva constante que batia contra as janelas. O que fazemos agora? Perguntou o Sr. Guimarães eventualmente, sua compostura de homem de negócios se reafirmando apesar da vermelhidão ao redor dos olhos. Continuamos falando com ele, disse Elsa simplesmente. Damos a ele tempo. Espaço para se sentir seguro o suficiente para voltar para nós. Ela olhou para Léo, cujas lágrimas haviam diminuído, mas cujo aperto permanecia firme em sua mão. Nós o lembramos que ele não está sozinho. Aquela noite se tornou um ponto de virada, e não apenas para Léo, mas para todos eles. Enquanto as velas queimavam até o fim e a chuva continuava sua cadência suave contra a casa, o Sr. Guimarães começou a falar. Falar de verdade, não da maneira ríspida e formal com que se comunicara antes, mas aberta e honestamente.
Ele contou a Léo sobre os negócios em que estava trabalhando, sobre as reformas que estava considerando para a casa de veraneio na Serra Gaúcha, sobre o carro novo que comprará, mas não conseguia se animar para usar. Coisas comuns, coisas do dia a dia e o tipo de conversa que um pai normalmente teria com seu filho adolescente. E embora Léo não falasse, não acenasse com a cabeça nem a balançasse, o subir e descer constante de seu peito e o aperto ocasional na mão de Elsa diziam a ambos que ele estava ouvindo. Ouvindo de verdade, talvez pela primeira vez desde o acidente que levará sua mãe e, até aquela noite, parecia tê-lo levado também. Enquanto Elsa finalmente cochilava na poltrona que o Sr. Guimarães havia puxado para o lado da cama para ela, uma mão ainda entrelaçada na de Léo, seu último pensamento foi que o bebê dentro dela estivera extraordinariamente quieto durante toda a noite e como se Sofia também estivesse ouvindo, testemunhando o início de algo que nenhum deles ainda entendia. Os dias seguintes à tempestade trouxeram mudanças sutis, mas inegáveis, à mansão Guimarães. O Sr. Guimarães e Jaime, como ele havia sugerido desajeitadamente que Elsa o chamasse durante o café da manhã seguinte e reorganizou sua agenda para passar mais tempo em casa. Ele chamava isso de o trabalhar remotamente, mas Elsa percebeu com que frequência seu laptop permanecia fechado enquanto ele se sentava no quarto de Léo, às vezes lendo o jornal em voz alta, às vezes apenas fazendo companhia silenciosamente ao filho. Por sua vez, Léo continuou sua lenta emergência. Os movimentos eram pequenos, de um espasmo no dedo, uma leve virada de cabeça, olhos que agora acompanhavam o movimento pela sala, demais para Elsa e Jaime, cada pequeno gesto parecia monumental. A fisioterapeuta, doutora Brandão, estava cautelosamente otimista. Não é incomum que pacientes com trauma se retraiam, explicou ela após uma sessão em que Léo havia deliberadamente apertado uma bolinha anti-estresse quando solicitado. A mente se protege como pode. Mas esse tipo de avanço geralmente acontece nos primeiros meses, não? Ela verificou suas anotações. 14 meses após o acidente. Então, o que mudou? Jaime perguntou, observando o filho pela porta, onde Léo agora descansava. Doutora Brandão olhou para Elsa, sua expressão pensativa. Às vezes é apenas a pessoa certa, a conexão certa. Alguém que faz com que se sintam seguros para voltar. A implicação pairou no ar entre eles. Jaime pigarreou, de repente formal novamente. Qual é o próximo passo? Como podemos aproveitar esse progresso? Eles desenvolveram uma nova rotina. As manhãs eram para fisioterapia com a doutora Brandão, agora vindo diariamente em vez de 2 vezes por semana. As tardes eram para o que Elsa chamava de coisas normais de adolescente, ou música, filmes, até videogames que Léo podia assistir enquanto Elsa jogava, ocasionalmente piscando uma vez para sim ou 2 para não quando ela perguntava qual personagem escolher ou qual caminho seguir. Jaime geralmente se juntava a eles à noite, às vezes trazendo trabalho consigo, mas cada vez mais deixando-o para trás para se envolver totalmente. Uma noite, Elsa o encontrou tentando ensinar Léo a jogar xadrez, movendo as peças para ambos os lados, mas considerando seriamente qual seria o próximo movimento de Léo com base em onde seus olhos demoravam no tabuleiro. Seu filho vai ser um grande mestre, comentou Elsa, trazendo uma bandeja com chá para si e café para Jaime e descafeinado, embora ele fingisse não notar a troca que ela fizera semanas antes. Ele te encurralou em 3 lances. Jaime examinou o tabuleiro com falsa seriedade. Impossível. Fui campeão do clube de xadrez de uma renomada faculdade de negócios por 3 anos consecutivos. De alguma forma, duvido que tenham ensinado esse lance em particular lá, ela respondeu, apontando para onde os olhos de Léo haviam se fixado em um cavalo que de fato poderia dar checkmate em 3 lances. Jaime riu, de um som que antes fora raro na casa, mas estava se tornando mais comum. Traído pelo meu próprio sangue. Ele fez o movimento que Léo havia indicado, depois derrubou seu rei com um suspiro dramático. Bem jogado, filho. Os lábios de Léo se contraíram e aquele quase sorriso que agora aparecia com frequência crescente. À medida que a data prevista para o parto de Elsa se aproximava, ela se viu dividida entre a empolgação pela chegada da filha e a preocupação sobre o que isso significaria para o progresso de Léo.
Jaime cumprirá sua oferta da suíte da ala leste, que uma equipe de decoradores havia transformado em um confortável espaço de convivência com um quarto de bebê adjacente pintado em tons suaves de amarelo e verde. É demais, Elsa protestara ao ver o berço entalhado à mão e a macia cadeira de balanço perto da janela. Não é o suficiente, Jaime responderá simplesmente. As palavras continham mais significado do que qualquer um deles reconhecia. Uma noite, no final de agosto, faltando apenas 2 semanas para a data prevista para o parto, Elsa sentou-se com Léo no jardim. O calor do dia dera lugar a um calor agradável, e vagalumes começavam a aparecer entre as roseiras. Jaime estava lá dentro, atendendo a uma rara ligação de negócios que não podia evitar. Preciso te perguntar algo importante, disse Elsa, virando a cadeira de rodas de Léo para encará-la. Nas últimas semanas, ela passará a se dirigir a ele diretamente, tratando suas respostas de piscadelas, movimentos dos dedos, aqueles quase sorrisos, como parte de uma conversa real ou quando Sofia chegar, as coisas vão mudar. Eu ainda estarei aqui, ainda cuidando de você, mas terei ela também. Preciso saber se está tudo bem para você. Os olhos de Léo encontraram os dela, firmes e claros de uma forma que não estiveram quando ela chegou. Uma piscadela para sim, 2 para não. Você está bem em me dividir com a Sofia? Léo piscou uma vez, deliberadamente. Então, sua mão se moveu no apoio de braço de sua cadeira de rodas, os dedos se esticando em direção a ela. Elsa pegou sua mão, sentindo a leve pressão enquanto ele apertava. Obrigada, disse ela suavemente. Isso significa muito para mim. Acho que você vai ser uma ótima figura de irmão mais velho para ela. As palavras escaparam antes que ela pudesse considerar sua implicação e que ela e Sofia seriam uma parte permanente da casa dos Guimarães, que Léo teria um papel contínuo na vida de sua filha. Os olhos de Léo se arregalaram levemente, e Elsa se perguntou se ele estava tendo a mesma percepção. Antes que qualquer um deles pudesse pensar sobre isso, Jaime apareceu na varanda, telefone ainda na mão, mas a ligação aparentemente terminada. Tudo bem por aqui? Ele perguntou, aproximando-se deles. Estávamos apenas conversando sobre a Sofia, respondeu Elsa. Léo acabou de se tornar oficialmente o irmão mais velho honorário. Algo complicado passou pelo rosto de Jaime, surpresa, seguida por algo mais suave. É mesmo? Ele puxou uma cadeira de jardim para perto deles. Bem, irmãos mais velhos honorários têm sérias responsabilidades. Acredite em mim, meu irmão mais velho nunca me deixou esquecer. Isso era novo, e Jaime raramente falava sobre sua própria família. Elsa deduzira de comentários passageiros que seus pais não eram mais vivos e que as relações com seu irmão eram, na melhor das hipóteses, tensas. Você tem um irmão? Ela perguntou. Jaime assentiu, olhando para o jardim que escurecia em vez de para qualquer um deles. Miguel. 4 anos mais velho. Mora em Manaus agora. Não nos falamos muito desde. Ele parou abruptamente. Desde o acidente? Elsa adivinhou gentilmente. Antes disso, na verdade. Jaime suspirou. Miguel não aprovava certas escolhas que fiz. Minhas horas de trabalho, principalmente. Ele achava que eu estava negligenciando Cintia e Léo por causa dos negócios. Sua voz assumiu um tom defensivo. Ele não entendia a pressão, a responsabilidade. Alguém tinha que sustentar esta família, construir algo que durasse. Elsa permaneceu em silêncio, sentindo que Jaime precisava mais falar do que de uma resposta. Os olhos de Léo estavam fixos em seu pai, sua atenção completa. Depois que Cíntia morreu, ele veio para o funeral. Disse-me que a culpa era minha por ela estar naquele carro naquela noite. Que se eu estivesse mais em casa, fosse um marido melhor, um pai melhor. A voz de Jaime falhou levemente. Ele não estava totalmente errado. A admissão pairou no ar noturno, pontuada pelo canto dos grilos e pelo pio distante de uma coruja. Elsa olhou para Léo, cujos olhos se encheram de lágrimas. Léo não te culpa, ela disse em voz baixa. Culpa, Léo? Uma piscadela deliberada. Não. Jaime encarou o filho, seus próprios olhos suspeitosamente brilhantes sob as luzes da varanda.
Você deveria, ele sussurrou. Eu me culpo o suficiente por nós dois. A mão de Léo se contraiu no apoio de braço, os dedos se esticando em direção ao pai. Jaime hesitou, depois pegou a mão do filho, parecendo surpreso com a força do aperto de Léo. Eu perdi o jantar de aniversário da sua mãe, Jaime continuou, as palavras parecendo jorrar dele agora. É por isso que você a estava levando naquela noite. Você a estava levando para aquele restaurante no Porto porque eu estava preso em uma reunião no Rio de Janeiro. Uma reunião que eu poderia ter remarcado. Deveria ter remarcado. Léo piscou 2 vezes. Não. Não. Jaime pareceu confuso. Não o quê, Léo? Elsa interveio gentilmente. Acho que ele está dizendo que não foi sua culpa. O acidente não foi sua culpa. Léo piscou uma vez. Sim. Jaime balançou a cabeça, incapaz de aceitar a absolvição tão livremente concedida. Você não entende. Se eu estivesse lá. O monitor de Léo começou a apitar mais rapidamente, sua frequência cardíaca aumentando. Seus dedos se apertaram na mão de seu pai e, pela primeira vez desde o acidente, ele emitiu um som e um ruído baixo e frustrado no fundo da garganta. Léo. Jaime inclinou-se para a frente, alarmado. O que foi? Você está com dor? Elsa observou o rosto de Léo, a concentração evidente em sua testa franzida, a determinação em seus olhos. Ele estava tentando falar, ela percebeu. Falar de verdade. Leve o seu tempo, ela encorajou. Estamos bem aqui. Estamos ouvindo. A boca de Léo trabalhou silenciosamente por um momento, então, tão baixo que tiveram que se inclinar para ouvir, e uma única palavra emergiu, acidente. Jaime congelou, encarando o filho incrédulo. Ele acabou de... Acidente, Léo repetiu, a palavra mais clara desta vez. Minha, e culpa. E então, como se o esforço tivesse drenado sua última energia, os olhos de Léo se fecharam, sua cabeça caindo levemente contra o apoio de cabeça da cadeira de rodas. O monitor se estabilizou, mostrando que ele simplesmente havia adormecido. Jaime recostou-se, o choque estampado em suas feições. Ele falou, ele sussurrou. E ele? Ele não conseguiu continuar, dominado pelo que Léo havia dito. Elsa estendeu a mão para colocar sobre as mãos unidas deles. Acho que vocês dois precisam se perdoar, disse ela suavemente. E talvez seja isso que finalmente está acontecendo aqui. Enquanto a escuridão se instalava totalmente sobre o jardim, os três permaneceram conectados por suas mãos unidas, e Jaime e Elsa acordados, mas em silêncio, Léo dormindo pacificamente entre eles, o peso da culpa não dita finalmente começando a se levantar de todos os seus ombros. A manhã de 3 de setembro amanheceu clara e fresca, o primeiro sinal do outono esfriando o ar do verão. Elsa acordou cedo, suas costas doendo mais do que o normal, o peso de Sofia pressionando desconfortavelmente contra suas costelas. Sua data prevista para o parto ainda estava a 10 dias de distância, mas ela se sentia diferente de alguma forma e inquieta, nervosa, como se seu corpo estivesse se preparando para algo iminente. Ela passou pela rotina matinal com Léo mecanicamente, ajudando-o com seus exercícios, preparando seu café da manhã, tudo enquanto lutava contra um desconforto crescente que irradiava da parte inferior das costas para o abdômen. Quando a doutora Brandão chegou para a sessão de terapia de Léo, ela imediatamente notou a distração de Elsa. Você está bem? Ela perguntou, observando a postura curvada de Elsa. Você parece estar com dor. Apenas contrações de Braxton Hicks, respondeu Elsa, usando o termo para contrações falsas que aprenderá em seus livros de gravidez. Tenho tido intermitentemente durante toda a semana. Doutora Brandão não pareceu convencida. Com que regularidade elas estão vindo? Elsa começou a dispensar a pergunta, depois parou quando outra onda de desconforto apertou sua barriga. Ela verificou o relógio, lembrando que a última fora cerca de 20 minutos atrás. Não muito, disse ela, mas sua incerteza deve ter transparecido. Talvez você devesse faltar a esta sessão, sugeriu a doutora Brandão. Vá colocar os pés para cima. Eu cuido do Léo.
Elsa assentiu agradecida, indo para sua suíte para se deitar. Tentou cochilar, mas as contrações, se é que eram isso, já a impediam de relaxar completamente. Ao meio-dia, elas vinham a cada 15 minutos, inconfundíveis em seu ritmo. Ligou para seu obstetra, que a aconselhou a ir ao hospital quando estivessem mais próximas ou se sua bolsa rompesse. Jaime a encontrou na cozinha mais tarde naquela tarde, agarrada ao balcão enquanto outra contração atingia o pico. Elsa, ele perguntou, o alarme evidente em sua voz. O que está acontecendo? Acho que estou em trabalho de parto, ela admitiu, soltando um suspiro lento enquanto a dor diminuía. Mas ainda pode ser falso. Primeiros bebês geralmente demoram. Jaime não pareceu tranquilizado. Estou ligando para a doutora Carmen. E preparando o carro. Ele já estava pegando o celular, sua compostura habitual em lugar nenhum. Elsa colocou uma mão calmante em seu braço. Está tudo bem. Ainda temos horas. Preciso verificar Léo primeiro, garantir que Diana saiba sua rotina de jantar. Esqueça a rotina, interrompeu Jaime. Estou te levando para o hospital agora. Todo o resto pode esperar. No final, eles chegaram a um acordo. Elsa passou alguns minutos com Léo, explicando o que estava acontecendo enquanto Jaime ligava para a agência de enfermeiras de apoio para enviar alguém imediatamente. Léo a observava com olhos preocupados, sua mão alcançando a dela quando outra contração a atingiu durante sua explicação. Eu vou ficar bem, ela o assegurou, apertando seus dedos gentilmente. As mulheres fazem isso desde o início dos tempos, certo? E quando eu voltar, terei Sofia comigo. Você finalmente vai conhecê-la. A boca de Léo trabalhou silenciosamente por um momento, então ele conseguiu uma única palavra, logo. Elsa sorriu apesar do desconforto. Sim, logo. Comporte-se para a enfermeira, ok? E continue praticando essas palavras com a doutora Brandão. Quero ouvir uma frase inteira quando eu voltar. A viagem para o hospital passou em um borrão de contrações crescentes. Quando chegaram, Elsa estava com 6 centímetros de dilatação e já em trabalho de parto ativo. Este bebê está com pressa, comentou-a. Enfermeira enquanto ajudava Elsa a vestir uma camisola de hospital. Jaime pairava incerto na porta da sala de parto. Eu deveria, e posso esperar lá fora se você preferir privacidade. Elsa ergueu os olhos da cama onde estava sendo conectada a monitores. Não se atreva, disse ela, surpreendendo a si mesma com a veemência em sua voz. Quer dizer, a menos que você queira esperar lá fora. Jaime balançou a cabeça rapidamente. Não, eu só pensei. Este não é realmente o meu lugar. É se eu disser que é, respondeu Elsa, depois engasgou quando outra contração a agarrou. Não quero ficar sozinha. Isso resolveu a questão. Jaime ficou, inicialmente mantendo uma distância respeitosa, mas gradualmente se aproximando à medida que o trabalho de parto se intensificava. Ele buscava lascas de gelo, ajudava Elsa a caminhar pelos corredores quando ela precisava se mover e até segurava sua mão durante as piores contrações, deixando-a apertar até seus dedos ficarem dormentes sem reclamar. Conte-me sobre Léo, Elsa pediu durante um breve intervalo entre as dores. Como ele era antes? Quando menino? Jaime pareceu surpreso com a pergunta, mas depois de um momento, começou a falar. Contou a ela sobre os primeiros passos de Léo, sobre sua obsessão infantil por trens, sobre como ele aprenderá a ler sozinho aos 4 anos acompanhando as histórias de Ninar. Descreveu um menino brilhante e curioso que amava ciências e futebol na mesma medida, que estava a caminho de uma bolsa de estudos para a faculdade de seu pai antes que o acidente mudasse tudo. Ele tinha a risada da mãe, disse Jaime suavemente. Quando algo realmente o achava engraçado, ele ria até não conseguir respirar. Cíntia era do mesmo jeito. Conte-me sobre ela, Elsa pediu, grata pela distração enquanto outra contração aumentava. A expressão de Jaime suavizou. Ela era, extraordinária. Mais inteligente que eu, embora eu raramente admitisse. Mais paciente também. Ela sempre conseguia ver o quadro geral quando eu me perdia nos detalhes. Ele pausou, seu olhar distante com a memória.
Ela costumava dizer que o amor não era sobre grandes gestos, mas sobre estar presente todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. A contração atingiu o pico, e Elsa agarrou sua mão, concentrando-se em sua respiração. Quando passou, ela conseguiu sorrir. Ela parece sábia. Ela era, concordou Jaime. Ela teria gostado de você. Antes que Elsa pudesse responder, o monitor ao lado de sua cama mudou seu ritmo, os batimentos cardíacos do bebê caindo repentinamente. Uma enfermeira entrou apressada, seguida de perto pelo médico de Elsa. O bebê está em sofrimento fetal, explicou o médico após um rápido exame. Precisamos fazer uma cesárea de emergência. Tudo aconteceu rapidamente depois disso. Elsa foi levada para uma sala de cirurgia, uma anestesia raquidiana administrada para anestesiá-la do peito para baixo. Jaime recebeu um pijama cirúrgico e foi autorizado a ficar ao lado da cabeça dela, uma mão segurando a dela enquanto uma cortina azul os separava do campo cirúrgico. Fale comigo, Elsa sussurrou, o medo percorrendo-a apesar da medicação. Por favor, apenas continue falando. Então Jaime falou. Contou a ela mais histórias sobre Léo, sobre a casa na Serra Gaúcha onde passavam os verões, sobre o jardim que Cynthia havia projetado e que ainda florescia a cada ano exatamente como ela planejara. Sua voz permaneceu firme mesmo enquanto a equipe cirúrgica trabalhava com eficiência urgente do outro lado da cortina. E então, cortando tudo, veio um choro, forte, indignado, inconfundivelmente novo. É uma menina, anunciou o médico. Bom tamanho também, e 3,4 kg. A enfermeira trouxe o bebê embrulhado ao redor da cortina, colocando-o gentilmente no peito de Elsa. O rosto de Sofia estava vermelho e enrugado, seus pequenos punhos acenando em protesto contra sua abrupta entrada no mundo. Olá, Sofia, Elsa sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estive esperando por você. Ela olhou para Jaime, cujos olhos estavam fixos na recém-nascida com uma expressão de admiração. Ela é perfeita, disse ele suavemente. Você gostaria de segurá-la? A enfermeira perguntou a ele. A mãe precisa ser suturada agora. Jaime pareceu surpreso, depois assentiu. Pegou o bebê com mãos cuidadosas, aninhando-o perto do peito com surpreendente confiança. Estaremos bem aqui, ele assegurou a Elsa. Leve o seu tempo. Mais tarde, na sala de recuperação, Elsa cochilava e acordava, os efeitos da cirurgia e da medicação para a dor a deixando sonolenta. Cada vez que abria os olhos, encontrava Jaime ainda lá e às vezes segurando Sofia, às vezes verificando o celular, mas sempre presente. Você deveria ir para casa, ela disse a ele durante um momento de lucidez. Verifique Léo. Descanse um pouco. Léo está bem. A enfermeira vai passar a noite, e Diana também está lá. Ele largou o celular. Estou exatamente onde preciso estar. A simples declaração pairou no ar entre eles, carregada de um significado que nenhum dos dois estava pronto para abordar. Elsa sorriu sonolenta, permitindo-se cochilar novamente, segura no conhecimento de que não estava sozinha. Quando acordou em seguida, o amanhecer rompia do lado de fora da janela do hospital. Jaime cochilava na cadeira ao lado de sua cama, Sofia dormindo pacificamente no berço transparente entre eles. A cena parecia estranhamente correta e os três juntos na luz calma da manhã. Uma batida suave na porta despertou Jaime de seu sono leve. Ele se levantou, esticando os músculos rígidos, e foi atender. Elsa o ouviu inspirar bruscamente. O que você? Como você chegou aqui? Ele perguntou a alguém no corredor. E então, para espanto de Elsa, Léo apareceu na porta e em sua cadeira de rodas, sim, mais alerta, presente, seus olhos imediatamente encontrando os dela do outro lado da sala. Atrás dele estava a doutora Brandão, parecendo ao mesmo tempo arrependida e satisfeita consigo mesma. Ele insistiu, explicou ela a Jaime. Não aceitou um não como resposta. Disse que tinha que ver o bebê. Léo empurrou sua cadeira de rodas para a frente, seus movimentos ainda hesitantes, mas inegavelmente autodirigidos. Parou ao lado da cama de Elsa, seu olhar se movendo para a criança adormecida no berço.
Sofia, disse ele claramente, o nome perfeitamente formado em lábios que estiveram silenciosos por tanto tempo. Elsa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Sim, essa é Sofia. Você gostaria de vê-la mais de perto? Léo assentiu, e um aceno real, não apenas uma piscadela ou movimento ocular. Jaime levantou o bebê com cuidado e o aproximou de Léo, ajoelhando-se para que seu filho pudesse ver o rosto dela. Sofia abriu os olhos naquele momento, piscando lentamente para os novos rostos acima dela. Léo estendeu uma mão trêmula, um dedo tocando gentilmente o pequeno punho dela. Para a surpresa de todos, os dedos da recém-nascida se abriram e depois se fecharam em torno do dedo de Léo. Família, disse Léo, a palavra clara e deliberada. Então, com esforço visível, mas determinação inconfundível, ele acrescentou, nossa família. Jaime emitiu um som entre uma risada e um soluço, sua compostura finalmente se quebrando completamente. Ele olhou do filho para Elsa, para o bebê que os conectava a todos, e nos olhos dele Elsa viu um futuro que nenhum deles imaginara possível apenas alguns meses antes. Sim, ela concordou suavemente, estendendo a mão para pegar a mão livre de Léo na sua. Nossa família. Do lado de fora da janela do hospital, o sol nasceu totalmente sobre o horizonte de São Paulo, lançando uma luz dourada sobre o quarto onde 4 almas quebradas haviam, de alguma forma, contra todas as probabilidades, encontrado o caminho uma para a outra. O retorno à mansão Guimarães 3 dias depois pareceu um retorno ao lar de uma forma que Elsa nunca experimentara antes. Diana havia preparado um jantar de boas-vindas, a governanta enchera o quarto de Léo e a suíte de Elsa com flores frescas, e até Roberto, o jardineiro, deixará um pequeno brinquedo de madeira feito à mão no berço de Sofia e um gesto que trouxe lágrimas aos olhos de Elsa quando Jaime explicou que o trabalho em madeira era a paixão silenciosa de Roberto. Doutora Brandão havia expandido a terapia de Léo para incluir exercícios de fala e, embora o progresso fosse lento, sua determinação era inabalável. Cada nova palavra parecia destravar algo mais dentro dele, como se a própria linguagem fosse a chave para a sua recuperação. O cérebro é notável, doutora Brandão explicou uma tarde enquanto observavam Léo formar cuidadosamente a palavra o livro ou enquanto apontava para o que queria que Elsa lesse. Às vezes, ele cria desvios em torno de áreas danificadas, encontrando novos caminhos para realizar tarefas antigas. Léo está fazendo exatamente isso e reconstruindo essas conexões neurais pouco a pouco. Elsa se preocupará que cuidar de um recém-nascido significaria menos tempo para Léo, mas de alguma forma o oposto se provou verdadeiro. A presença de Sofia parecia energizar toda a casa. Jaime reorganizou sua agenda permanentemente, trabalhando em casa 3 dias por semana e limitando viagens de negócios noturnas a emergências absolutas. Léo passava horas observando Sofia, seus olhos acompanhando cada movimento dela com fascínio. Outubro trouxe ar fresco e folhas caindo para os jardins da mansão. Elsa, recuperada de sua cesárea, começou a levar Sofia e Léo em caminhadas diárias pelos jardins, apontando as cores mutantes e os esquilos ocupados se preparando para o inverno. Jaime frequentemente se juntava a eles, carregando Sofia em um canguru enquanto Elsa ajudava Léo a manobrar sua cadeira de rodas pelos caminhos de cascalho. Deveríamos comprar para ele uma cadeira motorizada, Jaime mencionou durante uma dessas caminhadas. Algo que ele pudesse controlar sozinho. Doutora Brandão acha que suas habilidades motoras estão melhorando o suficiente para administrá-la. Elsa assentiu, observando Léo estender a mão para tocar uma folha de plátano avermelhada que caíra em seu colo. Ele gostaria dessa independência. Essas conversas casuais haviam se tornado a norma deles, discussões sobre os cuidados de Léo, o desenvolvimento de Sofia, assuntos domésticos, tudo conduzido com a fácil familiaridade de parceiros, em vez de empregador e funcionária. Nenhum deles reconheceu a mudança em voz alta, mas Elsa sentia em cada interação, cada sorriso compartilhado sobre as primeiras tentativas de Sofia de rolar, cada noite tranquila passada na sala de estar com Léo praticando sua fala enquanto Jaime revisava contratos e Elsa dobrava pequenos bodes. O arranjo permanecia tecnicamente profissional. Jaime ainda depositava o salário de Elsa em sua conta a cada mês, embora ela raramente precisasse gastá-lo. Sempre que mencionava procurar apartamentos mais perto da cidade, para o eventualmente, o assunto era de alguma forma mudado ou adiado.
Uma noite, no final de outubro, Elsa colocou Sofia para dormir e foi verificar Léo antes de se retirar. Encontrou-o na sala de estar com Jaime, ambos curvados sobre um tabuleiro de xadrez. A mão de Léo pairava incerta sobre um bispo. Rainha, disse ele cuidadosamente, apontando em vez disso para a peça que queria mover. Ali. Ele indicou uma casa que colocaria o rei de Jaime em xeque. Jaime gemeu dramaticamente. Quando você ficou tão implacável? Você andou assistindo aqueles campeonatos de xadrez online de novo, não foi? A boca de Léo se curvou em um sorriso pequeno, mais distinto. Essas expressões estavam vindo com mais frequência agora, emoção genuína rompendo as limitações físicas que ainda o restringiam. Se importam se eu me juntar a vocês? Elsa perguntou da porta. Ambos os homens Guimarães ergueram os olhos, expressões idênticas de boas-vindas em seus rostos. A semelhança entre eles, antes obscurecida pelo estado vago de Léo, era agora impressionante, e os mesmos olhos escuros, a mesma mandíbula forte, até mesmo o mesmo leve sulco de concentração entre as sobrancelhas. Por favor, disse Jaime, gesticulando para o sofá ao lado da cadeira de rodas de Léo. Ele está me demolindo de novo. Talvez você possa distraí-lo. Elsa sentou-se, encolhendo os pés sob si. Eu não sonharia em interferir em uma atuação tão magistral. Eles caíram em um silêncio confortável enquanto o jogo continuava, Léo comunicando seus movimentos através de palavras soltas e gestos, Jaime fingindo indignação a cada avanço estratégico. Elsa sentiu um contentamento que nunca conhecera antes e um sentimento de pertencimento que nada tinha a ver com documentos legais ou títulos oficiais e tudo a ver com os laços intangíveis que se formaram entre todos eles. Mais tarde, depois que Léo conquistou a vitória e foi ajudado a ir para a cama por sua enfermeira da noite, Elsa permaneceu na sala de estar, aproveitando o raro momento de silêncio. Jaime voltou de dar boa noite ao filho, com 2 taças de vinho na mão. Pensei que você gostaria de comemorar, disse ele, oferecendo-lhe uma. Comemorar o quê? Ela perguntou, aceitando a taça. 3 meses. Ele se acomodou na poltrona em frente a ela. Você está conosco há exatamente 3 meses hoje. Elsa piscou, surpresa. Você tem razão. Eu não tinha percebido. Ela tomou um gole de vinho, lembrando-se daquela manhã desesperada em que se aproximara pela primeira vez dos portões da mansão, grávida de 7 meses e sem opções. Parece mais tempo. De um jeito bom ou ruim? Jaime perguntou, observando-a por cima da borda da taça. Bom, ela respondeu sem hesitar. Definitivamente bom. Ele assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta dela. Beberam em silêncio companheiro por um momento antes que ele falasse novamente. Estive pensando em fazer algumas mudanças no arranjo doméstico. O coração de Elsa falhou uma batida, velhas inseguranças vindo à tona imediatamente. Mudanças? Jaime largou a taça, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Consultei meu advogado sobre opções para formalizar as coisas. Formalizar? Elsa repetiu, sem entender. Para Sofia, ele esclareceu. E para você? Um arranjo mais permanente. Se isso for algo que você gostaria. Elsa largou sua própria taça com cuidado, incerta para onde a conversa estava indo. Jaime, o que exatamente você está perguntando? Ele passou a mão pelo cabelo, de repente parecendo menos o confiante diretor executivo e mais um adolescente nervoso. Não estou fazendo isso muito bem, não é? Ele respirou fundo. Elsa, em 3 meses, você trouxe vida de volta a esta casa. A Léo. A mim. Você e Sofia, e vocês pertencem aqui. Conosco. Eu gostaria de tornar isso oficial, da maneira que você se sentir confortável. Elsa o encarou, processando suas palavras. Você está, me pedindo em casamento? Não exatamente. Ou talvez sim. Não tenho certeza qual é o termo certo. Ele deu uma risada autodepreciativa. Sei que é incomum. Nós nunca nem saímos. Mas acho, e espero, que você sinta o que eu sinto.
Essa sensação de que de alguma forma nos tornamos uma família. A mente de Elsa disparou. Ela não podia negar a verdade de suas. Em algum momento, entre cuidar de Léo e trazer Sofia ao mundo, entre conversas silenciosas sobre mamadeiras tarde da noite e preocupações compartilhadas sobre o progresso da terapia, algo crescerá entre eles e algo mais profundo que atração, mais sólido que romance. Não é apenas gratidão, acrescentou Jaime, como se lesse seus pensamentos. Não é porque você ajudou Léo, embora eu sempre serei grato por isso. É por causa de quem você é. Como você vê o mundo. Como você me ajudou a vê-lo também. Elsa respirou fundo, trêmula. E o meu trabalho? Ser a cuidadora de Léo? Nós contrataríamos alguém. Você estaria livre para fazer o que quisesse e voltar a estudar, ficar em casa com Sofia, qualquer coisa. E se não der certo, ela perguntou suavemente. O que acontece com Léo? Com Sofia? A expressão de Jaime ficou séria. Eu nunca separaria Léo de nenhuma de vocês, não importa o que. Você tem minha palavra sobre isso. Quaisquer arranjos legais que fizermos refletiriam esse compromisso. Elsa levantou-se, precisando se mover enquanto processava as suas palavras. Caminhou até as grandes janelas que davam para o jardim, agora prateado pelo luar. Atrás dela, Jaime permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para pensar. A verdade era que ela se apaixonara, e não apenas por Jaime, embora esses sentimentos viessem crescendo constantemente, mas por toda essa vida inesperada. Pela determinação de Léo, pela segurança pacífica do lar que haviam criado, pelo senso de propósito que encontrara dentro daquelas paredes. Eu não preciso de um documento legal para saber que somos uma família, disse ela finalmente, virando-se para ele. Mas entendo por que você está perguntando. Pelo bem de Sofia. Pelo de Léo. Por todos nós, corrigiu Jaime gentilmente. Sem pressão, sem prazo. Apenas, e algo para se pensar. Elsa sentiu, um sorriso se formando lentamente. Vou pensar sobre isso. Mas Jaime? Sim. O que quer que decidamos, qualquer forma que tome, e eu não vou a lugar nenhum. Léo precisa de mim. Sofia precisa de você. E acho que talvez todos nós precisemos um do outro. No domingo seguinte de manhã, estavam na varanda envidraçada, a luz do outono entrando pelas janelas enquanto Elsa alimentava Sofia e Léo praticava a sua mais nova habilidade de desenhar. Seu controle motor fino melhorava diariamente, e a terapeuta ocupacional havia sugerido a arteterapia como forma de fortalecer ainda mais essas conexões. Jaime entrou com uma bandeja de café, largando-a antes de se mover para olhar por cima do ombro de Léo. Isso está muito bom, filho. O que é? Léo apontou para cada figura em seu desenho infantil, mais reconhecível. Papai. Léo. Elsa. Sofia. As figuras de palito estavam em frente a uma grande casa quadrada, de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Somos nós, disse Elsa, a garganta repentinamente apertada pela emoção. Léo assentiu enfaticamente, depois escreveu cuidadosamente 4 letras abaixo do desenho, VLAR. Jaime e Elsa trocaram olhares por cima da cabeça de Léo, um mundo de entendimento passando entre eles. Esta família inesperada que haviam formado, e remendada de perdas, acaso e resiliência, tornará-se o lar que nenhum deles julgara possível apenas alguns meses antes. Mais tarde naquela noite, depois que Léo e Sofia adormeceram, Elsa encontrou Jaime em seu escritório, trabalhando em seu laptop. Sem uma palavra, ela colocou um pedaço de papel dobrado no teclado à sua frente. Ele o abriu para encontrar um bilhete simples e sim. Para qualquer forma que tome. Para esta família que construímos. Para o lar. Jaime ergueu os olhos, esperança e alegria evidentes em seu olhar. Elsa assentiu, confirmando a mensagem. Ele se levantou, diminuindo a distância entre eles em 2 passos, e a puxou para um abraço que pareceu um retorno ao lar novamente. Lá fora, o vento de outubro espalhava folhas pelo jardim onde haviam caminhado naquela tarde,
4 rastros, uma cadeira de rodas, um carrinho de bebê, 2 adultos caminhando lado a lado, marcando um caminho que continuariam a seguir juntos, através de quaisquer desafios que viessem pela frente, unidos por um amor que os encontrou quando mais precisavam.